Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 18º Encontro de Usuários da Topsoil Brasil. Nós vamos apresentar agora as novidades do Topsoil CAM 7.16. Bom, vocês já conhecem a nossa equipe de atendimento da manufatura, né? Na gestão estou eu, Ricardo Salgado, técnicos Josemar Santos, Guilherme Manucci, Guilherme Pérez, e o nosso novo técnico começou no fim do ano passado a trabalhar com a gente, que é o Rodrigo Duda. Os canais de atendimento: sup.cam@topsoil7.com.br, sup.pp@topsoil7.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou pergunta, vocês podem deixar no chat que a equipe vai ficar respondendo na medida do possível, ok? Se vocês tiverem dúvidas ou alguma pergunta sobre essas novidades, vocês podem deixar no chat que nossa equipe vai estar respondendo para vocês, ok? Bom, a primeira novidade é a furação decomposta. Agora é possível decompor os ciclos de furação ponto a ponto no arquivo pós-processado. Para ativar a decomposição do ciclo de furação no arquivo NC, necessitamos ativar a opção de quebra-cavaco para habilitar a opção folga local na aba de atitudes, tá? Se você olhar do lado direito, tem um ISO que mostra o ciclo de furação, MK, o ciclo 83, e do lado esquerdo está decomposto. Como que isso aí é feito? Vocês vão perceber aqui no vídeo, vai ser feito essa furação aqui, certo? Processo igual que vocês já estão acostumados. Ele vai abrir a geometria, vai selecionar todos os furos. Agora ele vai ativar a opção de quebra-cavaco. Nesse momento você vai na aba de altitudes e tem lá local, altitude inicial. Fez a furação quebra-cavaco, se gerar o código ISO, você vai perceber que vai sair o ciclo G83 no código ISO. Porém, se você precisar por algum motivo que seja decomposto essa furação, você vai lá na aba altitudes e onde tem altitude inicial, você põe qualquer valor, pode ser 0, 1. O valor que você digitar ali, ele vai decompor o ciclo. Então agora você vai verificar que na hora de gerar o ISO, ele vai sair decomposto. Perceberam? Bom, próxima novidade é filtro de processos, né? Nós temos aquele reconhecimento das filters do modelo, né? Onde você pode reconhecer as cavidades, os faceamentos, né? E ele faz uma análise desse recurso de usinagem. Foi adicionado 2 filtros nesse procedimento, né? Eu posso mostrar o que já tem processo atribuído e o que não tem processo atribuído, tá? Eu posso exibir ou ocultar esses métodos associados às operações, tá? Então agora vocês vão ver aqui no vídeo. Ele vai lá na fresagem 2D, 3D, faz a análise, aí está mostrando que já tem processo. E aí ele quis mostrar todas as filters, mesmo os que não tem processo. Então, na hora que você clica ali, para validar, ele vai rodar todos os processos referente àquilo que já está atribuído. Próxima novidade é quebra de cantos, né? Eu agora tenho um gerenciamento da borda, né? Da quebrar as arestas, né? Podemos alterar as opções de quebrar as arestas conforme a opção. Ele pode ser um loop, um fillet, um chanfro, certo? Na hora de fazer essa quebra das bordas, na hora que ele arredondava na versão anterior, às vezes ele acabava tirando aquele canto vivo que você queria, e nesse caso você consegue alterar para fazer um loop e deixar o canto vivo, ou optar por um chanfro ou um fillet. Então agora vocês vão ver no vídeo como é que funciona. Você abre lá a estratégia, gerenciamento de ângulo. Você tem lá nenhum, você pode colocar um loop, um fillet,
Eu coloquei um fillet ali, ficou um raio. E eu determino qual o raio. Chanfro, tá vendo? Eu posso colocar qual o raio que eu quero colocar ali naquele canto. Ó, colocou 2 milímetros. Agora ele vai mudar para 0,5, diminuir. Só mandar calcular, ele vai quebrar aquele canto lá. Beleza? Lembrando, tá? Eu estou invadindo o modelo naquele canto. Então, na verificação, provavelmente vai mostrar que estaria matando, né, aquele cantinho. Próxima novidade é o gerenciamento dos raios inferiores. Antes eu tinha o seguinte, eu ia fazer uma cavidade, eu tinha um raio no fundo, quando eu usava a toroidal, eu conseguia ignorar os raios inferiores. Agora eu consigo usar uma fresa de topo também, tá? E quebrar, matar aquele raio no fundo se eu precisar, ok? Porém ele vai mostrar como colisão, porque eu estou matando o modelo matemático. Então, tá ali, ó, tem um rainho no fundo, vou fazer uma fresagem de topo. Vou pegar lá uma ferramenta, uma fresa de topo. Ok, ele não calculou porque tem o raio no fundo, porém eu vou ativar aqui ignorar raios inferiores. Na hora que eu habilito isso, ele faz, porém ele está mostrando uma linha em vermelho embaixo, dizendo que está matando, está tendo uma colisão, certo? Próxima novidade, ângulo de saída nas cavidades, tá? Então, eu tenho o seguinte, eu quero fazer um ângulo dentro de uma cavidade que calculando pelo sobremetal, né, nas paredes. Porém, eu não consigo diferenciar a ilha da parede lateral. Ela vai ter o mesmo ângulo, tá? Por enquanto, ainda está limitado nesse sentido. Então, vocês vão ver o vídeo aqui. Ele fez uma usinagem de cavidade, lá uma fresagem de topo. Ele respeitou o sólido, tá vendo? Ficou retinho. Vou abrir ali a estratégia. Aí eu tenho ali material bruto, né? O sobremetal. Eu posso colocar por um ângulo. Então esse ângulo eu posso falar ali, ó. Nesse caso aqui ele colocou 10 graus. Agora diminuiu para 5. Vai colocar 45. Vocês podem percebendo que ele está alterando ali dentro a usinagem, fazendo a 45 graus, tá? Próxima novidade, permanecer na mesma altitude, né? Vocês vão falar, poxa, mas isso já tinha. Tinha no desbaste 3D. Agora eu tenho na fresagem lateral também. Então eu vou fazer um redesbaste dessa fresagem lateral e vai usinar os cantos. Eu não quero que cada vez que ela passe no canto, ela suba 2 milímetros ou 1 milímetro para posicionar para a próxima. Então eu consigo deixar essa retração ser necessária e permanecer no mesmo Z-nível, tá? Vou mostrar agora, aí usando a compensação, a mesma coisa, tá? Olha o vídeo lá. Ele fez um redesbaste de fresagem lateral. Então ele faz aquele cantinho, tem sempre aquela subidinha, né? Dentro da estratégia, ele vai lá na aba usinagem de alta velocidade e tal, e permanecer no mesmo Z-nível se possível. Então olha o que aconteceu, ele criou um loopzinho ali, né? E eu posso controlar qual é esse raiozinho, né? Aprimorar isso aí. De acordo com o tamanho, o diâmetro da ferramenta, eu controlo esse raio de junção. Então, ele vai ter uma entrada e uma saída só, ok? Próxima novidade, o Boost Milling, né? Ele já existia na versão 7.15, porém eles aprimoraram, tá? O algoritmo. Então, por exemplo, se você fizesse uma usinagem na 7.15, tem um exemplo aqui, ele demorava 10 minutos e 30 segundos essa usinagem do Boost. A pessoa programou, criou seus parâmetros lá. Não vou mexer nada, só mostrando os parâmetros que ela usou. Ok?
Então ela está lá marcando o tempo, 10 minutos e 30 segundos. Se eu pegar e mandar atualizar para a versão do novo algoritmo da 7.16, vocês vão ver que o tempo vai cair. Ele caiu para 9 minutos e 26 segundos, porque eles melhoraram o algoritmo desse cálculo. Então já é um ganho de tempo em cima dessa estratégia, ok? Próxima novidade, vínculos sem retração. Então vamos dizer, eu vou fazer uma cavidade que tem várias ilhas, então entre alguns trechos ele subia e posicionava em outro lugar, né? Eu ativando essa opção, né, de manter sem retração, ele vai fazer uma ligação numa velocidade diferenciada, tá? Dentro dessa cavidade aí. Vou mostrar agora o vídeo. Olha lá na cavidade. Vou sumir com o material, a peça acabada agora, para vocês verem a usinagem, né? A estratégia tem alguns pontos de retração. Abrindo a estratégia, você vai lá em usinagem High Speed e você tem lá embaixo vincular sem retração. Na hora que eu clico ali, ele cria um vínculo, ele procura um caminho, tá? Gerenciando todo o material. Eu posso gerenciar qual o avanço desse vínculo, certo? E ele faz essa ligação sem subir, ok? Próxima novidade, né? É o desbaste no contorno. Então tinha casos que eu ia usar a fresagem lateral. Quando eu selecionava a face lateral, eu tinha que dar múltiplos passes laterais para ele tirar o restante do material, né? Quando você tem uma face no fundo, tudo bem, né? Você pode pegar fresagem de topo, porém nem sempre você tem uma face no fundo. Então, nesse caso, eles criaram uma estratégia nova. Vou mostrar para vocês, ó. Pegou lá uma face lateral. Se eu pegar uma fresagem lateral, ele só faz a lateral. Eu teria que colocar múltiplos passes. Porém, agora eu tenho o desbaste de contorno. Olha lá. Ele sozinho já calcula quanto tem de material bruto e já faz esse desbaste acabando o contorno, tá? Se eu quiser só de uma, seleciono as duas faces, a inicial e a final, calculo, olha lá, ele fez só uma. Próxima novidade, múltiplos passes residuais. Então agora, quando eu vou fazer uma usinagem residual, eu consigo criar múltiplas passadas, né? Tanto no pêncil, com usinagem de raio, residual. Eu posso colocar algumas passadas de pré-acabamento e determinar qual o valor da última passada. Então vocês vão ver aqui no vídeo, tem algumas usinagens de raio ali, certo? Ele vai sumir com a peça, né, acabada. Tem uma passada única, então ele vai abrir lá a estratégia e vai colocar ali caminhos de offset. Quantas passadas eu quero? Quero, vamos dizer, 3 passadas. E qual o valor da passada e qual o valor do último passe? Na hora que ele manda calcular, ele vai fazer as 3 passadas. Ele vai mostrar agora como é que ficou. Tá vendo? E a última passada com um décimo conforme eu programei lá. Beleza? Tá atualizando as demais. Isso serve em todo tipo de usinagem residual, tá? Aí no pêncil a mesma coisa. Se eu quiser também dar múltiplas passadas, a mesma coisa aqui. Eu falo quantas passadas eu quero e mando calcular aqui. Ele vai dar 4 passadas numa usinagem de pêncil. Ok? Próxima novidade.
Na estratégia de mergulho, eu tenho um ajuste dinâmico agora, né? Antes, quando eu pegava uma face e queria utilizar ela para fazer uma usinagem, e eu queria só diminuir, limitar o trecho dessa face, eu tinha que entrar lá dentro da face, né, na chavinha de boca, e digitar o valor, né, da curva U e da curva V. Agora ele ficou mais dinâmico, quer ver? Ele vai pegar ali, fazer uma usinagem de mergulho, entra na geometria, clica na chave de boca ali. No lugar de digitar, você arrasta ali, ó. E você fala qual trecho que você quer usinar. Na hora que validou, ele usinou somente aquele trecho que você fechou. Porém, também tem uma outra novidade dentro da estratégia. Eu posso dar múltiplas passadas. Então, por exemplo, eu quero dar sobre metais diferenciados. Ele aqui vai colocar 4 passadas de 2 milímetros e na última 1 milímetro. Então, olha lá. Na verdade, foram 4 passadas, 3 de 2 milímetros e uma de 1 milímetro. Isso também é uma novidade na 716. Próxima novidade, a otimização no desbaste vertical, né? Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia que é vamos dizer, um cilindro, né? E o material bruto é oco dentro, eu quero que ele não desça, às vezes, no vazio dentro, né? Então eu consigo otimizar. Aqui está um exemplo, ó. Na 715, se eu fizesse essa usinagem, a peça está cortada, tá? Ele iria descer todas na mesma profundidade, né? Porém, agora na 716, eu tenho como otimizar essa profundidade aí para ele reconhecer somente o material bruto. Dentro da estratégia, eu coloco lá profundidade otimizada. Na hora que valida, ele cortou de acordo com o material bruto. Então, se eu mandar passar, vamos dizer, 2 milímetros do sólido, ele vai ser constante no sólido, ok? Próxima novidade, esfera de segurança para usinagem de 5 eixos. Então, foi adicionado um novo comando de forma de segurança global, né, para o controle da retração dessa usinagem de 5 eixos, tá? No vídeo aqui, vocês vão ver onde que fica. Eu vou lá na aba equipamentos, eu tenho lá as formas globais de segurança global, né? Então eu tenho lá uma esfera, eu posso colocar um valor ou uma margem que eu quero, 10 milímetros, por exemplo. Então ele criou uma esfera de segurança. Ele vai fazer agora uma estratégia ali de mergulho, só para vocês verem, né? Dentro dos 5 eixos, você tem lá o modelo de folga. Então ali você pode mudar para que use essa esfera global, certo? Então todas as retrações que ele fizer vai ser dentro dessa esfera. Olha lá como é que ficou a retração. Ficou seguindo a esfera que eu determinei, tá? Próxima novidade. Uma operação para rebarbar peças em 5 eixos, né? Então, por exemplo, eu quero quebrar os cantos, eu posso usar uma fresa esférica, uma lollipop, uma cônica, um chanfrador, né? E eu mando rebarbar a peça. Então aqui nesse vídeo ele vai mostrar, eu posso rebarbar a peça todinha ou selecionar só as arestas. Olha lá, pegou a estratégia rebarba, vai pegar uma fresa ali, uma esférica ali, aí ele vai selecionar uma aresta que ele queira quebrar o canto. Dentro da estratégia ele fala quanto que ele quer, se ele quer por ângulo, se ele quer a profundidade, e no 5 eixos você ainda fala se você quer seguir no plano da direção da ferramenta ou do Z, certo? E você coloca o ângulo que você queira controlar a sua ferramenta também.
vai fazer a simulação agora. Olha lá, veio uma frezinha e foi acompanhando, quebrou o canto. Próxima novidade, né? Cavidade multi-eixos. Então, o recurso dessas cavidades multi-eixo é uma estratégia nova, né? Ela é um módulo à parte para que é muito usado no aerospace, tá? Então tem peças que você tem que fazer uma usinagem acompanhando o perfil, né? Ele é opcional, né? Precisa adquirir uma licença à parte para isso aí, tá? O princípio do cálculo é remover o material entre os conjuntos das faces selecionadas, enquanto o software calcula a orientação da ferramenta em cada ponto de usinagem. Então aqui tem um videozinho mostrando uma peça nesse sentido, tá? Você pode fazer um desbaste ou um acabamento dessa cavidade. Então aí tem lá desbaste, acabamento da parede e acabamento do fundo. Ele vai fazer primeiro o desbaste, vai falar o valor da tolerância, o material bruto que vai deixar, pegar a ferramenta. Aí ele vai falar, pegou a fronteira para não usinar a peça toda, né, a face do fundo, e vai falar quais são as laterais que ele tem que acompanhar para fazer essas inclinações, tá? Inclusive da ilha. Ajusta os parâmetros, né, como qualquer outra estratégia. Manda calcular. Então vocês podem ver que ele acompanhou o perfil, essa usinagem. Agora ele vai fazer uma de acabamento, vai acabar o fundo da cavidade, por exemplo, certo? Pegou a ferramenta, vai ser aí, nesse caso não precisa pegar a curva, né? Porque ele vai falar qual a face que ele quer acabar o fundo e tangente a qual parede que tem que acompanhar esse acabamento, certo? Quem determina essa inclinação, na verdade, é as paredes laterais, tá? Aí ele fala o estilo, se é zigue-zague, espiral, de dentro para fora, de fora para dentro. Vai calculando e aí ele acabou o fundo da cavidade. Ok? Próxima novidade, né? É usinagem de tubo ou porta. É uma operação nova também, tá? É um módulo à parte, que às vezes você tem um tubo que você queira fazer um desbaste, um acabamento interno, ele já faz isso de uma forma automática, sem a necessidade de você ficar criando fronteiras, criando um ponto de aproximação e retração, certo? As ferramentas que você utiliza geralmente são as fresas esféricas ou aquelas lollipops, né? Tem algumas restrições, tá? As faces internas devem estar fechadas e completas, sem furos, tá? Principalmente quando se utiliza a geração automática das curvas. Então aqui está um vídeo, a peça está cortada no centro para vocês verem, tá? Eu quero fazer um desbaste completo, então ele faz até a metade por um lado e a outra metade por outro lado. Então aí você fala modo automático, modo manual. Eu posso seguir uma curva, se eu colocar manual, eu dou a curva do centro. Se eu colocar automático, ele vai pegar as faces. E eu falo que eu quero ir até o centro, né? Então, ele faz metade de um lado, metade do outro. Ou eu posso falar, não, desse lado eu ataco um pouco mais e do outro um pouco menos. Aí ele está desbastando, fez o desbaste, tá? Eu não tive que criar nenhuma fronteira, nenhuma superfície. E agora fazer o acabamento. Ali ele mudou para acabamento, podia ser um residual, ou esse acabamento poderia ser também longitudinal, tá? Sem ser o espiral. Mesma coisa, ele pegou as superfícies, tá? Acertou os parâmetros e calculou o acabamento, ok?
Próxima novidade, essa aí é bacana, tem clientes meus que utilizam, tá? É uma usinagem de torneamento por interpolação na fresa. Então esse recurso permite que você execute operações de torneamento de interpolação, tá? Desde que a máquina suporte essa função, né? Você possa programar o eixo do fuso, né? Do spindle, tá? Então aqui no vídeo ele vai mostrar, ó lá, tá na fresa, né? Ele vai pegar aqui, tem que ter um módulo de torneamento para fazer isso, tá? Selecionou as faces, aí ele vai pegar lá um acabamento, por exemplo, ok? Vai ativar ali multi-eixos, vai colocar ali torneamento por interpolação. Quem vai ser o fuso, né? O eixo S, no caso, né? De acordo com a máquina. Pegou a ferramenta, ele ativou ali para mergulhar na cavidade. Vocês vão ver que ele fez uma interpolação como se estivesse torneando na fresa. Aí está mostrando só a ferramenta, mas ele vai mostrar o modo máquina também, tá? Para vocês verem como é que fica. Agora ele mudou para o modo máquina, olha lá. E a máquina vai interpolando a peça como se fosse um torneamento, ok? Próxima novidade, né? Movimento de suporte. Agora eu consigo colocar um tempo, né? Um delay entre esses movimentos. Às vezes eu tenho que sair de um ponto, subir, esperar algum tempo por algum motivo, para o operador de repente ter alguma intervenção na peça, né? E depois continuar os movimentos, ok? Então aqui no vídeo vai mostrar que nos movimentos de aproximação e retração você tem a função delay lá, temporização. Você chega ali dentro, ativa ela e fala quantos segundos ou minutos, tá? Você quer que ela fique parada. Próxima novidade, né? Movimento de suporte também. Muitas vezes eu tenho que fazer algum ajuste de uma aproximação, uma retração, e algumas estratégias vão usar o mesmo tipo. E eu quero copiar esse movimento de aproximação e retração. Então agora eu consigo criar esse movimento, né? Que nem ali, ó, a primeira tem um movimento de aproximação. Eu abro aqui o dessa estratégia, ponho manual, excluo tudo que tem aqui e arrasto a anterior aqui para dentro. Ele já copiou todos os movimentos de aproximação e retração ali, ó. Então acaba facilitando ali, deixando mais rápido. Próxima novidade, né? Isso aí é muito bacana. Definir condições de corte no magazine de ferramenta. Então, eu tenho minha máquina já, um template com algumas ferramentas montadas e eu quero definir velocidade de corte. AE e AP também posso definir ali, tá? Aí eu não preciso mais me preocupar em ficar preenchendo isso. Então agora vocês vão ver no vídeo. Ele já tem as estratégias prontas, ele vai no magazine, vai pegar a ferramenta, botão direito do mouse, condições de cortes dessa ferramenta. Então ele vai colocar lá qual a velocidade de corte, vai falar o avanço por dente, vai mandar ligar a refrigeração, aplicar nas operações que já foram criadas. E eu posso ainda colocar qual o valor do AP e do AE dessa ferramenta. Ele vai alterar, tá? Mesma coisa nessa aí. Ele vai colocar a velocidade de corte. Refrigeração e OK. Na hora que ele validar, ele vai pedir para regenerar, mas é muito rápido o cálculo. Ele calcula rapidinho. E você pode ver que ele alterou lá os parâmetros, tá? Então,
Isso aí você faz a programação completa da peça e no final você quer ajustar esses parâmetros, você pode ajustar no final que ele vai atualizar de todas, tá? Outra novidade, né? Cotas e dimensões automáticas do material bruto. Isso aí é muito bacana. Muitas vezes eu estou fazendo uma peça e eu tenho que mudar o meu material bruto. Eu tenho que voltar lá no ajuste da peça usinada. Agora não preciso mais. Então vocês vão ver aqui, ó, no ajuste da peça usinada, ele pega ali, ele ativa lá dimensão automática do material bruto. Na hora que ele validar, olha lá, ele aparece as cotas do material bruto. Quando ele for para a usinagem, o material bruto está lá, né? Você clica ali, botão direito, você tem ali embaixo, exibir anotações. Então tá aí as cotas. Você pode mudar aí nessa hora a dimensão do seu material bruto e regenerar a sua operação. Isso é muito bacana, tá? Bom, e uma última novidade, não menos importante, dentre tantas outras que tem, tá? Foi acrescentado um botãozinho na tela gráfica para mostrar ou ocultar o ambiente. Então, antes você tinha como ocultar o material bruto, a peça acabada, e agora você tem como ocultar o ambiente também, conforme mostra no vídeo. Ele vai ocultar a máquina e ele quer ocultar o ambiente também. Isso é muito útil quando você tem mais de um reposicionamento no mesmo arquivo e você queira ocultar esse ambiente. Bom, espero que tenham gostado das novidades, tá? Tem muitas outras novidades, nós separamos apenas algumas. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, ok? Até mais!